O período da Segunda Guerra Mundial é muito riquíssimo quando se fala em cinema, pois ele permite que você faça filmes sobre tudo, basicamente. Eu posso falar sobre os americanos, sobre os ingleses, sobre as invasões, sobre as resistências, sobre os japoneses, o fronte ocidental, oriental. Eu posso fazer basicamente sobre tudo, sobre o pré-guerra, sobre o pós-guerra. Tudo é permitido e tudo dá bastante visualização. Todo mundo gosta de assistir uma obra sobre a Segunda Guerra. Algo mais romântico, algo mais sobre guerra. E nesses últimos dias na Netflix, chegou o filme original O Fotógrafo de Mao Tse-Tung, que mostra uma visão um pouquinho diferente sobre a guerra. No caso aqui, sobre um campo de concentração, só que dessa vez focado em ex-combatentes da Guerra Civil Espanhola. E no caso também nos seus registros fotográficos. Ficou interessado? Então, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela e simbora para mais uma crítica. Como sempre, todas as nossas críticas são sem spoilers, então simbora para uma rápida sinopse. Bem, como eu já falei, essa história se concentra em ex-combatentes espanhóis da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. No caso aqui são os perdedores dessa guerra. Nós acompanhamos o Francisco Boix, ou no caso o ator Mário Casas, que ele fez O Bar e Os 33, um filme chileno de 2015, se eu não me engano. Bem, ele está preso no campo de concentração de Mao Tse-Tung durante a Segunda Guerra Mundial. Esse campo, na verdade, ele é muito interessante, porque, bem, ele realmente existiu, não teria motivo de fazer uma coisa que não existisse, e ele era, na verdade, um grande complexo, que ele não era só um campo de concentração. Lá, os presos faziam várias coisas. Faziam munição para guerra, mina, também era uma pedreira. Existe ali todo um complexo industrial envolvido. E no caso do nosso protagonista, ele se torna um fotógrafo dentro desse campo de concentração. E ele fica a mando do oficial Paul Rickens, que no caso é o ator Richard Van Helsing. Posso estar falando errado. O importante é que ele participou do filme Agente da Separação. E após ele descobrir que a guerra está acabando, o nosso protagonista ele começa a juntar os negativos das fotos que ele tirava para posteriormente mostrar todos os horrores que aconteciam naquele local. Bem, assim como todo filme de guerra, esse ele também não se priva muito de mostrar os horrores dela. E ele consegue mostrar muito bem, mesmo sendo bem econômico. Ele não precisa mostrar grandes cenas de luta ou uma grande sanguinolência para você entender ou perceber o que estava acontecendo ali. Como nós estamos vendo através de um fotógrafo, nós acabamos vendo muito após batalha, após tortura. Você vê muito a encenação do ambiente. Isso já fica óbvio desde o início, em que você tem já uma narração em off do nosso próprio protagonista, mesmo a gente sem saber quem ele é, a gente pensa que é um personagem, mas é outro, em que tá chegando um novo grupo de prisioneiros, e eles estão meio que chegando num desfile. E ali você tem criança, tem um pessoal já aleijado, bem pesado mesmo a cena. E já na chegada deles tem que fazer uma filinha, tipo foto de formatura, todo mundo fica lá postado para tirar uma bela foto de entrada. Que é extremamente depreciativo, mas faz parte da estética do filme. E o mesmo vale para uma cena mais pra frente, que você tem um enforcamento. Você não precisa ver bem o enforcamento, na verdade nem mostra muito, mas os outros personagens eles são obrigados a verem aquilo. Então é uma cena bem longa, em que vai cada personagem parando na frente, dando uma olhada. E é uma cena bem demorada e mostra muito bem um clima bem pesado. Também tem a questão das cores. O filme todo se passa teoricamente no inverno, então você tem uma grande predominância de branco, mas também de cinza e azul, que dá um tom mais depreciativo e mais pesado ainda para todo o filme. Uma coisa interessante desse filme, mas que se repete bastante, é o arco do protagonista. No caso, para você ter, de certa forma, um herói, você precisa ter um personagem, no caso o protagonista, que seja alguém que se identifique com os outros. No caso, que demonstre uma certa empatia e, por causa dela, uma certa vontade de lutar. Só que aqui, como ele
é óbvio que ele não vai conseguir enfrentar pessoas com armas ou algo do tipo. Ele utiliza o poder da câmera, uma forma de salvação para ele, bem fácil na verdade, porque várias situações em que ele poderia morrer, ele utiliza o poder da câmera como uma forma de barganha, que ele sabe tirar fotos, ele consegue fazer isso para os oficiais e também ele acaba sendo de certa forma protegido pelo oficial que está no comando dele. Em vez de matarem ele, fala: a gente pode fazer um negócio aqui, eu tiro uma foto para vocês, e funciona muito bem. E também serve uma forma de luta e de resistência, porque ele deixa registrado todas as atrocidades, todos os companheiros deles que caíram. Então, nenhuma daquelas mortes foi realmente em vão, porque ele consegue preservar tudo aquilo. Por isso que eu falo que é uma forma de luta a fotografia aqui representada. Mesmo eu esperando um pouquinho mais, porque é dito já inicialmente que eles não são prisioneiros convencionais. Eles são prisioneiros comunistas espanhóis. Então eu esperava que, já que teve esse enfoque todo em dizer isso durante o filme, eu esperava que tivesse um desenvolvimento um pouco diferenciado. Mas na verdade, eles são prisioneiros normais, como em qualquer outra história. Pra mim faltou um pouquinho nesse sentido. Outra coisa interessante desse filme é que ele tenta trabalhar a questão da fotografia, sobre o que é realidade. O que é realidade, percepções do que é imagem. Em que você tem o nosso protagonista e o oficial dele em comando fazendo essa rápida discussão, que poderia ter sido desenvolvida um pouco mais profundamente, mas não foi. É que você tem o nosso protagonista querendo tirar foto da verdade, eu quero tirar foto da realidade, enquanto o nazista fala: a realidade não existe, é tudo ponto de vista. E é o que é realmente verdade, porque os nazistas, eles apresentam as fotos como uma propaganda. Então, nas fotos de propaganda que eles montam, na verdade todas as fotos são sempre um cenário que é tudo construindo. Você tem as pessoas que trabalham em construção de cenário, então você sempre tem gente mexendo com holofote, com movimentação dos corpos, tudo para deixar mais encenado possível. Na verdade, o início do filme fala exatamente disso, sobre como aquele complexo é tudo uma fantasia, por assim dizer, é um grande teatro, porque nada daquilo realmente é verdade, porque tudo é sempre manipulado. Então quando você tem os nazistas querendo fazer fotos de propaganda, as pessoas morreram assim: não ficou muito bom, mexe pra mexer dessa forma, a gente não vai falar que foi uma execução, eles estavam fugindo. Sempre tem essa manipulação da verdade. Nós também temos o protagonista tentando salvar a verdade dele, mostrar os fatos que realmente aconteceram. O bom é que inicialmente é de uma forma dele tentar proteger essas informações, e no final ele tenta tirar fotos do pós-guerra, depois que eles são libertados. Bem, Segunda Guerra Mundial, você sabe como é que terminou. Então é ótimo registro. E também é uma história verídica, ou pelo menos que tem certos pontos verídicos, em que exatamente no final do filme você tem um vídeo sobre os julgamentos pós-Segunda Guerra. Você mostra o personagem principal ali trabalhando. Você vê as imagens reais. Um outro ponto importante desse filme é o recorte histórico que ele faz. Ele não pega do início da guerra até o seu final, ele pega exatamente o final da guerra. Na verdade, como o próprio filme diz, o filme ele pega uma parte em que os alemães já começam a perder a guerra. E isso já é bem retratado porque já mostra a derrota em Stalingrado. Então, ali você já cria uma nova dinâmica entre os alemães e os presos. Porque inicialmente, enquanto os alemães não achavam que iam perder, era um tratamento diferenciado, tinha um ótimo trabalho de propaganda, ali era construído. Mas quando foram ver que iriam começar a perder, existia um movimento de destruir todas as atrocidades que eles fizeram. Que bem, provavelmente iria se ter julgamentos e vamos evitar certas provas. E por isso é a importância do nosso protagonista para preservar essa história, essa veracidade. O valor dos registros históricos para desvendar certos mistérios durante a guerra. E é por isso que eu acho que é uma pena não ter focado mais na fotografia, numa discussão sobre o que é fotografia. Porque chega um momento do filme em que você fica mais preocupado com a sobrevivência do personagem, é claro, trabalhar para os nazistas e sobreviver ou tentar se rebelar e morrer. Existe um arco maior disso do que sobre a fotografia. Mesmo
que não tenha sido um arco muito grande da fotografia, você tem umas ótimas cenas, tanto de fotografias como de preservação do material e como pessoas se sacrificaram para proteger esse material futuro. Fica bem espalhado essas coisas e como várias pessoas ali eram envolvidas e como cada um guardava um pouquinho de cada, e até pessoas mesmo que trabalhavam ali que seriam consideradas nazistas, no caso alemães, que também se participavam dessa proteção de material. Bem, finalizando aqui, mesmo trazendo imagens fortes, bem realistas de um campo de concentração, o fotógrafo de Maltansen, ele desperdiça um pouco da sua história, em que você poderia focar um pouco mais na parte da fotografia, que não é vista em outros filmes, ela se dilui um pouco no meio da história, e o que poderia se tornar um filme maior do que ele já é. Eu sinto uma certa pena em relação a isso. A atuação dos personagens é boa, dos seus secundários também, mesmo eu não falando muito sobre eles, porque não há muita necessidade. É um bom filme, poderia ser melhor se focasse em outros aspectos, mas tá aí um bom filme para ser assistido. Bem, sou Alexandre Maguin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir, estamos sempre aí, então até depois.